stop não, fião. Vai embora, derrete, vai. Ai. Caraca, que treta que tá o operar hoje, cara. Tô. Não. Tô tentando me achar aqui nos tempos gráficos. Vamos ver se eu acho uma operaçãozinha. Vou sempre quando tá muito batidão assim de um lado pro outro. Acho que vocês perceberam que eu sempre vou aumentando o tempo gráfico, porque vai me dando uma clareza melhor de movimento, né? Por mais que esteja deixando esse monte de pavio, significa que ele tá indo, batendo, subindo, descendo. Quanto maior o tempo gráfico, você vai tendo uma clareza maior. Porque senão, se você ficar muito ali nos 5 minutos, 1 minuto, você vai se perdendo, igual eu me perdi. Principalmente depois daquela cagada que eu fiz lá. CSI. Money. Caraca, não é possível, cara. 85.
Isso. Deixa eu fazer um negócio aqui. Beleza. Eu travo o Superdom. Por que eu travo assim? Eu fico olhando o gráfico, o número está, entendeu? Porque fica mais fácil para a gente acompanhar. Para eu acompanhar quando o mercado está muito batido assim. Então, vamos ver se... Ó, tá vendo? É isso aí, Vamos sair no lucro hoje? Vamos sair no lucro hoje. Tô indo buscando venta. Talvez, maybe yes, maybe not. Tá dando pra pegar uns resistência, uma batidinha de resistência. Agora aqui do novo 15 minutos.
Cacete. Tô gostando desse. Tô gostando, não tô gostando. Eu saio fora. Não tem problema se for pra onde eu tava esperando, mas no nosso tempo não deu certo. Cara, isso aqui é um saco. Tô formando aqui agora. Essa acumulação aí. Ai, 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 ai. E é isso aí, meus parceiros. Pensando que é fácil, é? Tem dia que tem que ter paciência extra. Paciência extra, extra, extra. Deixa eu pegar esses dois pontinhos aí. Ah! Tá de brincadeira. Vai, porra.
$1,50 positivos. Caraca! Caramba! Que briga! Deus do céu! Buscar 90. E aí, Nasdaq, morreu, porra? Eu também acho que isso aqui vai chão. Agradeço. Vamos ver. Não. Numa... Operação arriscada, operação arriscada. Arriscada, faz perto do stop. Oh shit. 2. Boa, stop. Fechou um contratinho, parcial um contratinho, vai pegar, pegou. Pegou 125 na porradaria, na pancadaria. Porra. Ai, meu Deus do céu. 1h30. Esperando, agora tá no ponto crítico aí. E é isso. Nasdaq pode ser que dê uma segurada nesse 210 aí. 110, quer dizer. O mercado querendo virar positivo, cara. Você tá querendo virar positivo. Tem um caminho bom aí pra virar positivo, hein? Devia passar o 719. Nem saber, né? Realmente quando fica assim, ó, só para vocês entenderem, no tempo gráfico maior, o que eles vão buscar? Eles vão buscar aqui, ó, isso aqui, essa linha onde eu deixo aqui, normalmente o último candle contrário, aqui seria, se esse movimento está caindo, o último candle contrário é esse de alta aqui, que gerou a volatilidade para trazer essa queda, tá bom? Então isso daqui, essa região é chamada de order block. Normalmente o gráfico vai buscar aquilo lá, tá? E aí você consegue ver que ele está na região dos 690 para buscar a região dos 700, 710, por aí. Quanto tempo isso vai levar?
ou se realmente vai ter força para chegar até lá, é eis a questão, tá bom? Lembrando que se ele chegar nessa região aqui também, é a região de 0 a 0 do mercado. O mercado deixa de ser negativo para um potencial parte positiva do mercado, aqui para cima a parte positiva, aqui para baixo a parte negativa. Então você tem que tentar entender, mas não confiar 100% nos seus pensamentos, que esse mercado pode estar buscando essa order block aqui. Aliás, a gente está no gráfico de meia hora. Quanto tempo ele vai levar para chegar nesse order block, se ele chegar, dependendo da força. Aí você tem que ir analisando força, volume, horário. A hora do almoço trava um pouco mais o mercado, entende? Então o negócio tem que prestar bastante atenção. E aí vai. E aí você tem que analisar os pontos. Onde eu poderia ser ali no 90, 91, um suposto rompimento da região do 90 e assim por diante. Aí você vai operando nos pontos que você já conhece, né? Nesse meio tempo. Essa região aqui, então a gente tem que ficar esperto também, que pode ser que compra dê certo agora lá, tá vendo? Eu vou arriscar de novo um noventinho. Possível rompimento do 90. Eu vou tentar me adiantar aqui e ver se dá certo. Senão tem que zerar rápido, tá? Tentar se antecipar no 90, o 90 tá aqui, região do 90. Ver se ele vai bater lá mesmo, ou se ele vai brigar no 90, vamos ver a briga do 90. Vou colocar aqui na frente para proteger, porque se der aqueles spreads, ele vem arrebentando a conta. Ó. Aquilo ali é pra proteger, tá? Faz um, se zera, ficar batendo pra cima e pra baixo, zerar os dois, beleza. Senão, vamos ver se rompe 90. Região meio cansada, né? Se rompe, pega força, mas do jeito que tá hoje, ó, tô operando no gráfico de 30 minutos e olhando a força do mercado na Nasdaq. E é isso aí, vai subindo de escadinha, escadinha, escadinha. Aqui vale outra tentativa. Vamos ver aqui como ele vai reagir agora.
36. Está, você vê que seria aqui. Não, perigo. Não, imagina. Merda, isso aqui. Tem que gerar liquidez. Realmente trabalhar sem stop na tela. De zerar na mão é isso daí, quando acontece isso. Se não estiver esperto e se não voltar, nossa, estoura sua conta na hora. Se você também tiver enforcado, né? Tiver enforcado ali com a margem da conta pouca, menor de 2.500, faltando pouco para estourar a conta, também já estoura na hora a sua conta. Olha só. Bomba. Exato. Isso é bom pra gente, consumidor, né? Quem falou isso?
isso, obrigado. Uhum. É bem embaçado. Eles tomam conta do... Estão abaixando o preço para quebrar os menores. Normalmente o menor tem um custo de compra mais caro, né? Então se a OPEP baixa o preço, ela te arrebenta, né? Você tem um custo maior, ela... Vamos lá. Tudo doido isso, né, cara? Os caras são foda. Ninguém sabe, né? Não pode aumentar o consumo. Boa. Como é que dê certo aí no Brasil?
Mosquito chato. Fiquei pendurado no 87. Assopra, sopra pra ver se sobe. Bora. Sopra pra ver se sobe, porque já tá pendurado faz um tempinho aí, hein? Paulão. Ela entrando no 87, ficou pendurado faz mais de 5 minutos já. Pendurado no 87, pendurado no 87. Ai, Jesus. Você tem 25 minutos, falta 1 minuto pra zerar essa aqui. 83 anos. Vai, Nasdaq, puxa. Puxa, 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 puxa pra cima, porra. Puxa. Foda, às vezes, negócio, questão do tempo, do timing, entrar errado na operação, velho. Pode ir bater os 700, mas quanto tempo leva, né? Entende? Você fica pendurado, se fode. O alvo tá aqui, comprimento do 90, vamos ver se esse caralho vai agora. Vou botar uma coisa aqui, se não for... Vamos ver os contratinhos, se a gente consegue romper isso na mentira. Eu já tô cansado, eu já estou cansado de ficar brigando com o mercado. Eu ando na noite 10, estou sozinho outra vez. Enquanto a vida se pensar, não vou dizer beijo. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Quem lembra dessa? Só os velhos agora, assim, quem lembra? Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Nossa, eu devia ter sido cantor. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Vai, fião, pra cima, pra cima. Não, 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 não. Nossa senhora. Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora, bicho. Esse noventinho tá dando trabalho hoje, hein? Caraca. Vou meter uns 10 contratos lá. Agora ele vai, esse fiado. Vamos ver. Vamos ver. Fica ligeiro, fica ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro.
Perdoe o meu coração. Isso, agora vamos piada. Nossa, já estou cansado, né, bicho? Não, bicho. Vai pra baixo, pra baixo, pra baixo. Vem, vem, vem. E chega lá e mostrando exaustão. Perdi o time. Sai. Caralho. Paradoxalmente, lascar, rapaz. Vamos ver as contas que eu tenho pra. Conta pra abrir hoje. Opa. Forecast, não tem nem como forecast. Forecast para 89, pronto. Nem conta mais. Perdoe o meu coração. Nossa, se não fizer um lucrinho nessa aqui, pelo amor de Deus, hein? Vai, vai, filho. Vai buscar lá, volta tudo, volta tudo. Isso. 17 anos batendo na ponta. Isso. Não, volta que você não tem força pra subir, volta, vai buscar mais liquidez aí embaixo. A liquidez tá aqui, ó, a liquidez tá no 80, vem buscar o 80, buscar o 80 lá embaixo que aí você pega a liquidez, vai. A liquidez tá aqui, ó, essa região aqui, ó. Isso, vem buscar. Vai buscar 80. Vai bem. Tudo bem, vai buscar 80 a região de liquidez. Vai, você tá longe do 80 ainda. Zerar 1. Deixar só uma na cabeça. 15. Nossa, pegou. Porra! Caraca! 3 dias depois, 437 de... Nossa senhora, eu fui, voltei. Nem lembro mais quanto que tava o... Isso aqui falta 700 conto pra aprovar essa conta. E eu tô só o pó da rabiola. Não tô conseguindo nem pensar mais, então... Era isso que eu precisava fazer pra hoje. E tá aí, galera. Chega. Deixa eu tirar aqui. Pra mostrar pra vocês. Brigaiada. Quem acompanhou? Acompanhou. Parceiro é parceiro, tem que ficar até o final. É isso. Falta aí $700 para aprovar essa conta.
Vamos ver o que a gente consegue fazer.